Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o que eu aprendi em 2 anos estudando física quântica. Eu já estudo física quântica há muitos anos, mas de 2 anos para cá eu intensifiquei esses estudos, fui mais a fundo entendendo, principalmente com a doutora Proton, porque eu acho que a linguagem dela é muito boa, é muito clara, dá para entender, ela tem muito conteúdo bom, só que é uma coisa bem ampla que você estuda muito para poder entender. Então eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos que eu aprendi, que eu entendi de forma meio que resumida aqui para vocês. Primeira frase e mais importante que a gente ouve sempre nesses estudos é: você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Porque querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ter mais dinheiro, todo mundo quer ter mais liberdade, todo mundo quer ter mais saúde, todo mundo quer ter muito mais coisas, né, do que a gente quer, do que a gente já tem. A gente quer, a gente sempre quer. O ser humano, ele tá sempre buscando, né? Mas tem aí essa diferença entre o querer e o ser. E a gente atrai o que a gente é. Porque para a gente ter aquilo que a gente deseja, a gente precisa se tornar uma pessoa capaz de receber aquilo que a gente deseja. E dentro dos estudos sobre manifestação e campo quântico, já existe uma ideia de que as coisas já existem. É como se já existisse uma versão sua daquilo que você quer. Então já existe uma versão sua com mais saúde, com mais foco, com mais disciplina, com mais dinheiro, talvez casada, talvez com filhos, aquilo que o seu coração já deseja. E a nossa função é nos alinhar com essa realidade. De que forma? Sentindo, agindo e pensando da forma como essa pessoa, esse eu seu do futuro agiria, como se aquilo você já estivesse vivendo aquilo, ainda que você não esteja vivendo. Porque nenhuma realidade muda antes da nossa identidade mudar. A gente sempre pensa assim: ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Quando eu for casada, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser mais feliz. Mas na verdade é o contrário. A gente já tem que ser feliz agora para que esses desejos nos encontrem. É meio complexo, né? Eu acho bem interessante isso. E não é um trabalho fácil. Não é nada fácil. Na teoria parece fácil, mas aplicando no dia a dia ali, ó, realmente não é fácil. Mas como eu disse, é o nosso trabalho nos alinhar a essa versão, tomar posse daquilo que a gente acredita que já é nosso. E a segunda coisa que eu aprendi é que os nossos sentimentos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente está sentindo alguma coisa e pensa, ah, é só um sentimento, vai passar. Mas se a gente deixar aquele sentimento fazer morada em nós, eles acabam influenciando na forma como a gente vê o mundo e, consequentemente, nas nossas ações. Por exemplo, se você passa semanas vivendo no medo, tudo se torna ameaça. Eu sei isso por experiência própria, porque os últimos acontecimentos que eu tive na vida, nossa, eu tive muito medo e foi realmente assim. O mínimo que acontecia parecia ameaça. Ou, por exemplo, se você vive pensando em escassez, tudo que você tem parece insuficiente. Parece que você nunca vai dar conta, parece que nunca vai dar certo. Agora, quando você já tá com o pensamento em esperança, já parece que as coisas vão ter uma saída, que você vai dar um jeito. Então eu venho treinando a minha mente para ir mais para esse lado, porque por conta dos problemas psicológicos que eu tenho, eu sempre tendo aí para o outro lado, né? Pro lado aí do medo, da escassez, do drama, né? Da catástrofe.
Então, eu tô treinando a minha mente para pro que, tipo, tudo vai dar certo, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, eu vou lidar e dá certo, gente, dá certo. A gente vai ali no dia a dia, vai melhorando e a gente vai encontrando saídas. É como se duas pessoas pudessem passar pela mesma situação, mas saíssem da história com ideias completamente diferentes, porque a gente não experimenta apenas os fatos, apenas o que aconteceu. A gente enxerga as coisas com filtro. E os filtros são baseados naquilo que a gente viveu, nas nossas experiências, nos nossos medos, nos nossos traumas e nos nossos pensamentos, naquilo que a gente acredita, na forma que a gente vê as coisas e que a gente vê o mundo. E nisso a gente também entra na ideia do observador. Onde você está colocando sua atenção? Porque onde a gente coloca a nossa atenção é ali que vai a nossa energia. Então, os pensamentos vêm, mas a gente que escolhe se a gente vai alimentar. Então, se a gente está o tempo todo alimentando medos, inseguranças, conflitos, aquilo vai drenar a nossa energia. Diferente se a gente colocar a nossa energia, a nossa atenção em esperança, em soluções, em resolver problemas. A gente direciona a nossa atenção para oportunidade e crescimento. E algo acaba mudando dentro da gente. Claro que não imediatamente, não vai ser do dia para a noite. Ah, hoje eu fiz isso, amanhã as coisas mudaram. Não, mas as coisas vão mudando ali progressivamente e a gente vai treinando o nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão, é como se fosse um músculo, né? Você vai para academia, todo dia você treina, não é do dia para a noite que você vai ficar malhado, mas se todo dia você treinar aquele músculo, você vai ver resultados. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente for treinando ele todos os dias, a gente vai ter resultados, vai aí ter uma mente muito melhor, com pensamentos muito mais saudáveis. Outra lição que eu aprendi é sobre o silêncio. Eu nunca fui uma pessoa assim supersticiosa, sabe? Que fala assim, ah, se você falar vai dar errado. Ah, porque a inveja das pessoas faz dar errado. Eu não acredito nisso. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar minhas coisas, minhas conquistas. O foco aqui não é esse. Mas a gente tem que saber a hora de compartilhar as coisas, o tempo certo de compartilhar. Porque uma semente, quando ela é colocada na terra, ela precisa crescer, ela precisa nascer. E aí que a gente começa a ver essa semente crescer e dar os frutos. Então, quando você tá com uma ideia na cabeça e você já sai contando para as pessoas, aí às vezes você pensa, ah, é uma pessoa de minha confiança, né? Uma pessoa que não vai me fazer mal, não vai me desejar mal. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando você coloca uma ideia para uma pessoa, você vai acabar pegando dela os medos, as inseguranças dela, porque ela vai acabar dando a opinião dela. E se ela te disser algo negativo, ainda que seja para o seu bem, você já vai desanimar com aquilo. Se a pessoa acha, às vezes você tá todo empolgado com uma ideia, a pessoa vem e fala, ai, acho que não vai dar certo, acho que não é bem assim, né? Não se empolga tanto. E aí você já desanima, né? Porque a pessoa entrou no seu campo quântico, você deu liberdade para ela entrar. Então, por isso que a gente tem que saber a hora certa de falar e é bom a gente ficar em silêncio até as coisas começarem a andar ali, pelo menos. E um exemplo muito bom disso, que eu gostei de ter ouvido, é o da criança. A criança, ela não tem limitações. Para ela, tudo é possível. Então, se você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela vai falar, por exemplo, astronauta. Ou ela vai falar, tipo, umas três coisas. Ah, eu quero ser médica, astronauta e bailarina. Na cabeça dela, isso é possível. E nós, às vezes, vai pegar, nós adultos vamos pegar e vamos falar, não, mas não tem como você fazer essas três coisas. E a gente já coloca a limitação na criança. Mas na cabeça dela tudo é possível. Então é exatamente isso. Quando a gente conta os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa expectativa para alguém, a pessoa pode acabar nos limitando dessa forma. E talvez seja por isso que tantos adultos ficam buscando recuperar
a autoconfiança que eles tinham quando eram crianças ou quando eram mais jovens. Porque adolescente também, né? Por mais que os pais falem, eles não escutam, eles acham. Eu lembro que quando eu era nova, nossa, eu achava que eu era imbatível, que eu podia ganhar o mundo. E hoje em dia eu já sou medrosa. Então, a gente passa ali, né, tentando recuperar essa autoconfiança que a gente tinha muito forte. O que eu aprendi foi sobre o poder da visualização. Eu entendi que o cérebro reage de uma forma muito interessante sobre as imagens mentais, daquilo que você realmente visualiza. Por exemplo, se eu falar para você agora pensar num limão, pensar que você está cortando o limão, pensar que você está chupando o limão, é possível que o seu cérebro até sinta o gosto azedo do limão. O nosso cérebro, ele reage a esses estímulos, a esses pensamentos, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é imaginação, o que é ilusão. Ele não sabe o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Para ele, se você falar para ele o que está acontecendo agora, ele acredita. Então, por isso que a técnica da visualização é tão poderosa para a gente atrair aquilo que a gente quer. Porque o cérebro, ele entende aquilo e ele vai buscar mais daquilo. Ele vai buscar viver aquela experiência porque para ele já está acontecendo, aquilo já aconteceu. O mesmo vale para o mal, né? Quando você sente um medo ali, quando você pensa em algo ruim acontecer, eu pelo menos sou assim, se eu penso em algo ruim acontecendo, o meu corpo reage na hora, já vem aquele medo, já vem aquele frio na barriga. Então, o nosso cérebro, ele é muito poderoso com isso, então a gente pode usar essa técnica ao nosso favor. E por fim, a última reflexão é entender que nós não estamos separados da vida. Eu achava que eu era eu, as coisas eram as coisas, Deus era Deus. E a doutora Proton explica isso de uma forma muito legal, sobre moléculas, sobre átomos, sobre que todos somos um, que nós somos partículas. É como se nós fôssemos um pedaço de Deus. É como se Deus fosse o oceano e a gente fosse uma gota. Então a gente é literalmente um pedaço dele. É como se nós estivéssemos conectados pela mesma energia, pela mesma vibração, pela mesma coisa. Então nós não estamos separados de Deus, do universo, de uns dos outros, das coisas, porque no final tudo é energia e a gente atrai pelo que a gente é, porque somos tudo a mesma coisa, não tem diferença, não tem separação. E é muito interessante saber disso. Então, depois de 2 anos estudando física quântica aí a fundo, eu consegui ter essas reflexões, essa visão aí de mundo, de entender que a gente pode sim escolher, não escolher exatamente, né, o nosso futuro, não dessa forma, assim como se tudo fosse mágica, mas tudo começa muito antes de acontecer, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, e a gente pode dominar daí, né? Tem aquilo que depende da gente, tem aquilo que não depende da gente, mas o que depende da gente influencia no que não depende da gente. Então a gente pode fazer aí essa questão aí da nossa mente, de cada dia melhorar as nossas ações, para que a gente consiga ter uma vida melhor, uma vida mais abundante e atrair aí tudo que o nosso coração deseja. Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos aí tudo que eu aprendi. É um assunto bem complexo, então eu tentei resumir. Mas se você tiver interesse sobre o assunto, se você quiser aprender mais bem explicadinho realmente, porque eu só mostrei aqui o que eu aprendi realmente, o que eu vivi, a minha experiência. Não sou profissional no assunto, mas se você quiser realmente se aprofundar e aprender com uma profissional, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso que eu aprendi tudo isso, grande parte das coisas, né, que eu aprendi. Eu fiz vários cursos separadamente, né, não foi um só, porque eu gosto de ver visões de várias pessoas, mas eu vou deixar o que eu mais gostei aqui embaixo para você tá vendo também, tá? Se você se interessa por esses assuntos quânticos, por esses assuntos de universo, eu gosto muito de entender a vida, de entender a mente, de entender. Eu gosto muito de refletir.
Na minha cabeça ela pensa muito. Então eu preciso refletir para eu não ficar doida. É realmente isso. Mas então, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!